quando a gente fala de calcular o retorno que o representante traz para a empresa, né? De como, o quanto, a partir de que momento esse representante está se pagando e está trazendo de retorno, a gente está olhando para investimento como um todo. E investimento como um todo entra sistema, entra equipe, entra processo, que, de novo, são investimentos que a empresa precisa fazer para funcionar. Pode começar pequeno, se tu é pequeno, sem problema nenhum, mas tu tem um investimento. Representação comercial não é de graça. Não. Vamos tocar, então, num dos investimentos mais sensíveis para o gestor ou proprietário da empresa, que tu já está rindo, tu já sabe qual é, que é a ajuda de custo. Claro. A ajuda de custo, ela está dentro do pacote oferecido por qualquer representada, que aí é o acompanhamento, é o treinamento, é o onboarding, é o produto, é o catálogo, a ajuda de custo. Mas a ajuda de custo a gente sabe que se destaca e é quase proibido falar em ajuda de custo, né? Quando a gente está conversando no Rafidme com gestores, com coordenadores de equipe, eles já sabem, olha, eu quero contratar, mas não quero dar ajuda de custo. Tudo bem, não é obrigatório dar ajuda de custo, mas não é o único gasto que tu vai ter caso tu decida contratar. Exatamente. Então isso é uma coisa muito importante que a gente tem que falar. Então eu vou trazer sim o assunto da ajuda de custo aqui, porque ele é latente. Claro. Ele é dos investimentos aquele que mais que todo mundo percebe. Então deixa eu te perguntar, tem como saber, antes de dar, se uma ajuda de custo vai se pagar ou isso é sempre uma aposta, um ato de fé do gestor no representante? Acho que certo, 100% certo, só a morte. Então, tudo tem seu risco. Exatamente, tudo tem seu risco. A ajuda de custo, quando ela é bem feita para o representante, né? E aí eu acho que é importante, a gente até abordou em outros episódios ali, só sobre ajuda de custo. É sempre importante falar, a ajuda de custo ela tem um início, meio e um fim. Perfeito. Né? E ela tem um objetivo claro para o representante. Né? Então, assim, o cálculo que o gestor ele tem que fazer é assim, eu quero que esse representante, eu vou dar uma ajuda de custo para alavancar ele, né? Porque a ajuda de custo é isso para o representante. Tu está alavancando o processo Tu está acelerando o teu resultado, o resultado que tu quer buscar. Exato. Não é um favor. Exatamente. Tu está acelerando o processo dele porque ele vai vender mais para ti, né? Claro, dinheiro no bolso de todos. Exatamente. Então, assim, eu quero acelerar esse processo porque em 6 meses eu quero que ele esteja em velocidade de cruzeiro ali, né? Já esteja vendendo bem. Já fez o ramp-up e tá no auge. Tá trabalhando tranquilo. Então, essa ajuda de custo, ela vai entrar nesse gasto desses primeiros 6 meses. Então, se ele sabe quanto o representante vende na região que ele está colocando, né? E quanto sobra para a empresa, né? Depois de pagar tudo, o quanto esse representante efetivamente coloca para dentro da empresa, líquido, então tu consegue fazer esse cálculo. Tu consegue entender que daqui a pouco vale a pena tu dar 2 mil, 3 mil reais para um representante, porque ele vai se pagar. Daí tu vai me perguntar, tá, não tem risco? Claro que tem risco, tudo tem risco. Mas a representação é o risco mínimo que ele vai ter. Se ele for fazer esse paralelo e contratar um vendedor, por exemplo, daqui a pouco tu vai gastar 2, 3, 4, 5, 6 meses de trabalho e o vendedor também não vai se pagar. Já está se antecipando e pegando uma das minhas perguntas aqui, mas a gente vai entrar nessa comparação. Eu já estava fazendo gancho para minha próxima. Tudo bem, então. Mas ia dizer, e a empresa ofereceu ajuda de custo, tá? Ela fez o cálculo. De novo, a gente sabe que é exceção. De regra, a ajuda de custo, além de ser mal formatada, ela é mal comunicada. Então, muitas vezes é dado como um favor lá para o representante, ou uma compensação, uma mesada. A gente cansa de ouvir aqui no Rafidme... Compensação por comissão baixa. Por volume baixo, comissão baixo, ou a gente cansa de ouvir, eu não vou ficar dando mesada para representante, porque eu escolhi a representação justamente por não ter custo. Porque é de graça. Então, enfim, daí já tem alguns erros nessa frase. Isso é bem legal de falar até para o gestor que está nos ouvindo, é assim, a ajuda de custo coloca a tua oferta em outro patamar para os representantes, sempre. Sem dúvida nenhuma, é pacote. Vou falar para o gestor também aqui nessa câmera. Melhora teu pacote que tu consegue encontrar melhores candidatos. Mas eu vou ficar dando ajuda de custo? Faz teu cálculo. Calcula o ROI, calcula o retorno sobre o investimento, tu vai entender qual é o volume de ajuda de custo, qual é o valor de ajuda de custo que tu consegue dar e, como o Márcio bem falou, por quanto tempo. Exato. Então, assim, mas o gestor fez o cálculo, deu ajuda de custo e ainda não aconteceu. O que ele deve fazer? Eu tô investindo um pouquinho mais porque esse é um assunto que todo gestor sempre traz. É espinhoso. Seja em Rafidme, seja em consultoria, eles sempre trazem.
o representante ainda não vendeu. Passou lá o tempo que tinha definido e ele não vendeu. Sim, não... Como entender se eu corto a ajuda de custo, se eu prolongo essa ajuda de custo, enfim, como é que ele pode entender essa decisão? Ou se eu corto o representante mesmo. Ou corto o representante, pode ser, perfeito. Eu acho que por exemplo, que nem ele falou, deu 6 meses e ele ainda não vendeu. Eu acho que o acompanhamento para esse representante ele tem que estar sendo... ele tem que estar sendo permanente, né? Então, se tu está dando uma ajuda de custo, isso que também é legal da ajuda de custo, porque tu dando ajuda de custo, tu te compromete com ele também, já que tu está investindo nesse profissional. Então, tu vai ter um acompanhamento mais próximo do profissional, né? E com isso, tu vai ter... Porque muitas vezes a construção profissional do representante não é só venda. É novos clientes que ele está atendendo, propostas que ele criou, né? Não é simplesmente bateu a meta ou não, né? Que a gente vê muito isso também na gestão. Bateu a meta, tá tudo certo. Não bateu a meta, tá tudo errado, né? Então, esse é um pensamento às vezes, simplista que a gente vê e que existe muito mais coisa por trás da representação comercial do que simplesmente bater meta ou não bater meta. Tu já está se antecipando a todas as minhas perguntas, mas tudo bem, eu continuarei usando elas. Mas um outro ponto que eu acho que é um adendo que é importante passou o tempo que tu tinha estabelecido para definir essa ajuda de custo. Vamos pegar 90 dias, que é um exemplo clássico e é um bom período mesmo, 90. E o representante ainda não atingiu o auge, o momento ideal, refaz o cálculo de retorno sobre o investimento. Porque, idealmente, esses valores mudaram. Agora, Exato. Em 90 dias, esse representante já tem que estar gerando um volume de vendas. A ajuda de custo em si tem que ser recalculada, porque a realidade mudou. Ela pode ser menor, ela pode ter um outro objetivo, pode ser por menor duração. Então, assim, o cálculo de retorno sobre o investimento, quando a gente está falando de representação comercial, tem que estar na cabeça do gestor. Ele tem que utilizar esse cálculo para decidir qualquer investimento, para decidir expansão, para enxugar a equipe, para realocar esses investimentos. Então, assim... Ele é um organismo vivo. É um organismo vivo, sem dúvida nenhuma. E não é igual para todo mundo. Tem representantes que justificam uma ajuda de custo. Tem representantes que justificam mais tempo da tua equipe. E mais tempo de equipe é mais custo desse representante também. Isso também entra no cálculo de retorno sobre o investimento. Então, é papel do gestor conhecer esses números e ir atualizando esses números, porque eles não são estáticos. E nem todo representante é igual.